Bom dia a todos que estão assistindo a nossa apresentação. Esta apresentação foi feita pelos alunos Axa Priscila, Emanuele Cristina, Fátima Riz, Gilberto Soares, Ismarques Freitas, Juliane Kellen, Paloma Paula e Renata. O tema desta apresentação é displasia broncopulmonar. De acordo com Ebser, 2019, a displasia broncopulmonar é uma síndrome de lesão pulmonar que ocorre a partir de interações entre exposição antinatal, oxigênio pós-natal e lesões mediadas por ventilação pulmonar mecânica, dentre outras lesões, como a sepse, nutrição inadequada em um pulmão ainda que está imaturo e em desenvolvimento, onde lesões e reparos se sobrepõem. Ou seja, é uma doença multifatorial caracterizada por alterações na função respiratória do neonato decorrentes da prematuridade, onde esse bebê foi submetido a oxigenoterapia e ventilação mecânica nos seus primeiros dias de vida após o parto, gerando uma dependência de assistência respiratória. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença no recém-nascido são as defesas antioxidantes inadequadas, devido à deficiência de nutrientes, enzimas antioxidantes imaturas, doença hipertensiva na gestação, retardo do desenvolvimento do feto durante a gestação, predisposição genética, que aliás é um fator de risco que está sendo cada vez mais estudado e surgindo descobertas de que pode interferir das mais variadas formas, como por exemplo, a predisposição genética interage com as agressões externas e com a fase de maturação pulmonar em que se encontra o prematuro. Um outro fator é a ventilação mecânica, que na verdade é o preditor dominante para o desenvolvimento da broncodisplasia pulmonar. A corioamniotite, que é uma infecção intraamniótica, a infecção do córion, do âmnion, da placenta ou uma combinação de infecções dessas já citadas. Sepse, uma inflamação que ocorre em todo o corpo porque houve uma tentativa do organismo de combater um determinado agente infeccioso, porém de forma aguda, exagerada. Persistência do canal arterial, que é um grande vaso que comunica o tronco da artéria pulmonar com a artéria aorta descendente no feto. No bebê a termo, esse canal se fecha em poucas horas ou em poucos dias após o parto. Porém, no prematuro, esse canal permanece aberto por um período prolongado, o que representa um risco para o desenvolvimento de broncodisplasia pulmonar no bebê. E por último, casos múltiplos de esteroide pré-natal, que é um tratamento controverso passado para gestantes. A displasia broncopulmonar é uma síndrome caracterizada por dificuldade respiratória, com dependência de oxigênio por um período maior ou igual a 28 dias. Acomete recém-nascidos pré-termos, geralmente com diagnóstico neonatal de síndrome do desconforto respiratório. Ela é multifatorial, gerando inflamação e lesão pulmonar. A displasia broncopulmonar clássica desenvolve-se a partir de uma lesão pulmonar aguda, seguida por uma série de lesão e recuperação, que geram patologia pulmonar. Em casos graves, o recém-nascido pré-termo vai apresentar alterações hemodinâmicas, que levará à necessidade de ventilação mecânica invasiva. Existem fatores pré-natais e fatores pós-natais, que podem levar ao desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Entre os eventos pré-natais, tem a genética, corticoide, a exposição fetal à citocina e a prematuridade, que é a principal causa dessa doença. Isso acontece quando o bebê nasce antes das 37 semanas, que é o esperado para uma gestação normal. Quando isso acontece,
o bebê ele nasce com a imaturidade pulmonar. Isso é um dos fatores mais importantes na etiopatogenia da doença. Por quê? O desenvolvimento pulmonar completa-se nos primeiros anos de vida, de modo que mesmo indivíduos nascidos a termo estão vivendo intensamente o período de alveolarização do tecido pulmonar. Então, quando a gente fala de bebê prematuro, a gente precisa levar em consideração alguns fatores. Primeiro, esse bebê ele não passou por todos os estágios de desenvolvimento e maturação do pulmão. Ele vai ter comprometimento também na produção ou na deficiência, né, de surfactante. E ele vai ter um sistema antioxidante ainda ineficaz. Se ele não passou pelos estágios de maturação e desenvolvimento pulmonar, significa que se ele nasce prematuro, ele vai ter comprometimento na troca gasosa. Porque a partir dos 6 meses de gestação, o recém-nascido ele pode ser capaz de desenvolver trocas gasosas, porém essas trocas poderão ser ineficazes para a vida extrauterina. Recém-nascidos prematuros têm maior possibilidade de desenvolver pneumopatias. Pode acontecer deficiência de surfactante. O surfactante é um líquido que reduz de forma significativa a tensão superficial dentro do alvéolo pulmonar, prevenindo o colapso durante a expiração. Começa a ser sintetizado aproximadamente a partir da 20ª semana de gestação. Porém, com essa idade gestacional, o surfactante pulmonar é ineficaz ou é secretado em pouca quantidade, o que aumenta o trabalho respiratório de recém-nascidos pré-termos, levando à insuficiência respiratória. Outra coisa que pode acontecer é coroamionite. Ela é uma inflamação das membranas fetais devido a uma infecção bacteriana. Dentre os eventos pós-natais, nós vamos ter a ventilação mecânica invasiva. A ventilação mecânica invasiva com altas pressões e frações inspiradas de oxigênio muito elevadas, acima de 60% por longo período de tempo, pode levar ao dano tecidual e, consequentemente, lesão pulmonar, uma vez que o sistema antioxidante do recém-nascido é ineficaz, com pouca quantidade de enzimas antioxidantes, deixando susceptível ao aparecimento de radicais livres quando exposta a fração de oxigênio elevadas. Pode acontecer durante a ventilação mecânica invasiva barotrauma, volutrauma e atelectrauma. Também como evento tem a sepse. É uma doença com grande prevalência entre os pacientes internados em UTI. É uma infecção no sangue, geralmente causada por bactérias da flora normal. Pode estar associada a meningite, pneumonia, pielonefrítica, infecção renal ou gastroenterite. Pode acontecer também a persistência do canal arterial, que é o PCA. O canal arterial é um grande vaso que comunica o tronco da artéria pulmonar com a artéria aorta, que antes do nascimento se interligavam para manter os fluxos e pressões constantes entre os pulmões e o organismo. O esperado é que o fechamento funcional ocorra nas primeiras 24 a 48 horas e o fechamento anatômico entre 2 e 3 semanas. No prematuro, o canal arterial permanece aberto por um período mais prolongado. Devido à instabilidade hemodinâmica, com a diminuição do fluxo sanguíneo sistêmico e o aumento do fluxo pulmonar, pode haver, entre outras complicações, a displasia broncopulmonar.
A má nutrição também é um evento pós-natal e existem vários fatores que contribuem para a desnutrição de pacientes portadores de displasia broncopulmonar. Destaca-se alto gasto energético pelo aumento do trabalho respiratório, e as alterações no metabolismo de glicose e lipídio pela hipoxemia crônica e a diminuição da ingesta alimentar. O acompanhamento fisioterapêutico é fundamental no período de internação e após a alta hospitalar. O fisioterapeuta deve realizar uma abordagem tanto do ponto de vista respiratório quanto do desenvolvimento neuromotor. O tratamento fisioterapêutico baseia-se na terapia de remoção de secreções, estimulação precoce, alongamentos da musculatura acessória, reequilíbrio de forças torácicas e abdominais, melhorando assim o padrão respiratório, reduzindo gastos energéticos e fadiga muscular. O fisioterapeuta pode intervir na evolução da doença de maneira profilática, minimizando o risco de lesões, utilizando parâmetros ventilatórios protetores com baixo volume corrente e pressões baixas, e o uso ponderado de fração inspirada de O2, sendo estes monitorados através de gasometria. Pode ser utilizado também a posição prona, a pressão positiva contínua na via aérea, que é o CPAP nasal. Quanto menor o tempo em ventilação mecânica invasiva, menor o risco de desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Essas são as referências utilizadas na elaboração do trabalho. Obrigada pela sua atenção.